Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre três breves cartas do Novo Testamento, que são 1 João, 2 e 3 João. São cartas breves, cartas que estão chegando ao final de todo o Novo Testamento. Depois nós só vamos ter o livro de Judas e Apocalipse. Essas cartas de 1ª, 2ª e 3 João, elas são consideradas de autoria do apóstolo João. Esse João que exerceu um forte ministério e um forte avanço na região de Éfeso e nas regiões circunvizinhas ali da Ásia Menor. Ele parece que ele tem grande contato com essas igrejas recém-fundadas, pode ser que seja por ele mesmo, e ele então escreve algumas cartas, que no caso são essas três cartas que surgem para nós, nos aparecem. E parece que essa carta ela foi escrita, as três cartas de João, vou resumir aqui, parecem ter sido escritas de 85 a 90 depois de Cristo, ou seja, no finalzinho ali deste primeiro século que nós conhecemos. Ele escreve para a Ásia Menor, e como eu sempre tenho dito, todo escrito ele está baseado em um problema anterior. Então o João escreve para ajudar aquelas comunidades ali a viverem melhor a respeito de problemas que surgiram na comunidade. Então nós vamos ver ele escrevendo para confrontar na primeira carta as heresias, essa heresia que ele considera destruidora, que parece ser o gnosticismo, que é a salvação que vem pelo conhecimento, estava prejudicando aquelas comunidades. Então ele vai escrever como um pastor, como um teólogo, como um líder, para que essa comunidade não entre nessa questão. Uma outra questão bem importante também na primeira carta de João é que parece que as heresias que estavam rondando essa comunidade, elas são heresias de rejeição da encarnação e até da ressurreição. Vale lembrar que no Novo Testamento nós vemos de vez em quando o problema a respeito da rejeição à encarnação e o problema da ressurreição. Muitos não criam na ressurreição e muitos não criam nessa encarnação. E parece que João está enfrentando esse problema de novo, e até práticas ascéticas de alguns movimentos marcados por imoralidade neste contexto. Então João vai escrever essa primeira carta e tem um esboço dessa carta, um esboço até grande, em consideração aos outros esboços que nós já vimos, e uma carta que não é grande, né? Termina no capítulo 5. Eu queria ler aqui para vocês o esboço, mais ou menos assim, ó. Ele vai falar da palavra da vida, dessa encarnação, no capítulo 1. Depois ele vai falar sobre o teste moral, porque parece que João separa a carta em 3 testes, vale destacar isso, que é o teste doutrinário, o teste fraternal e o teste do amor, o teste moral. Doutrinário, moral e fraternal. Então, ele, nesse primeiro lugar, ele faz esse teste moral, que é aqueles que andam na luz, eles não podem ser envolvidos com as trevas. Nós vemos isso até o capítulo 2. Depois a gente vê o teste fraternal. O que isso significa? Quando ele vai falar sobre amar os irmãos, no capítulo 2. Depois nós vemos a fé e o amor ao mundo, que é aquele versículo bem famoso, que a gente não pode amar o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois ele vai fazer uma distinção entre os hereges e os cristãos. Depois ele vai fazer mais um teste moral, que é a relação com o pecado. Essa relação está no capítulo, até o capítulo 3, versículo 10. Depois ele fala de novo sobre o amor dos irmãos. O teste doutrinário, que ele vai falar no capítulo 4, sobre discernir os espíritos, sobre a encarnação de Cristo. E o teste doutrinário como Cristo Filho encarnado. Então ele vai falar sobre doutrina, sobre fraternidade e sobre a moral. Para você ser um cristão, você tem que fugir das heresias e se encaixar nesses 3 ambientes. Eu queria ler um versículo dessa carta, dessa pequena carta, mas tão proveitosa, que é o seguinte, o capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, essa é a última hora. É assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo,
Já agora, por muito, o anticristo tem surgido. Por isso, sabendo que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos. Pois se fosse nosso, teriam permanecido conosco. O fato de ter saído mostra que nenhum deles era nosso. Aí o versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Nós precisamos nos lembrar que o anticristo não aparece na Bíblia só como uma figura de governança global que surge mais especificamente no Apocalipse. Depois a gente vai tratar sobre isso, mas nós precisamos nos lembrar que todo aquele que nega a Cristo, que todo aquele que foge desse reinado de Cristo, que não aceita o reino de Cristo, é um anticristo. E nós precisamos tomar cuidado com as heresias que nos rondam, com esses anticristos que estão por aí, aqueles que querem diminuir essa doutrina do Filho encarnado e ressurreto. Então, agora nós vamos também falar sobre o livro de 2 João. Nós vemos na segunda carta, como eu já disse no começo do vídeo, a datação deve ser a mesma, 85 a 95, e João também escreve a respeito para combater esses hereges. Ele vai fazer uma referência que ele começa a carta dizendo: ó presbítero, a senhora eleita e os seus filhos. Parece que ele está fazendo uma referência à igreja. E essa igreja que era feita por pregadores itinerantes e que tinha dentro de si vários hereges, várias pessoas que destruíram a doutrina e que ele estava querendo tomar cuidado. O versículo 7 mostra isso, fala assim: olha, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus que veio pelo corpo. É o problema da primeira carta. E tal enganador é o anticristo. Então, tanto a primeira carta, quanto a segunda, quanto a terceira carta, João está fazendo uma oposição clara entre o Evangelho e esses que não são de Deus, esses que são os hereges, ou esses que são o anticristo. Nós precisamos nos lembrar que todas essas cartas, nós não damos conta aqui de entrar em todas as suas questões teológicas centrais, mas o que precisa ficar para nós é uma clara intenção aqui do autor de resguardar a igreja, de não entrar nessas doutrinas daquele que ele considera herege, que não aceitam a ressurreição e a encarnação de Cristo. Olha, o meu desejo para você ao ver esse vídeo, que você entenda que Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio, se esvaziou, como diz o livro de Filipenses e de Colossenses. Ele se esvaziou, se fez homem, esteve entre nós, morreu, ressuscitou por amor de mim e por amor a você. Que Deus abençoe você, que você entenda que as heresias estão aí, mas é necessário uma explicação constante, um cuidado da nossa parte ao ler a doutrina e não simplesmente agarrar tudo que tem por aí, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz.